Deus abençoe as nossas vidas. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo de número 13. Amém? Lucas, capítulo de número 13, nos fala sobre o primeiro versículo. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falaram a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturaram com os sacrifícios que os mesmos realizaram. Ele, porém, lhes disse: pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não é, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eles cavem ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está; se não, mandarás cortá-la. Amém? Que Deus inicie assim no seu e no meu coração, no coração da igreja nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos diante desse texto, onde o Senhor Jesus, Ele chama o povo para que venham não viver de aparência, não viver de fantasia, de máscaras, não viver na religiosidade ou na hipocrisia, mas que venham ser verdadeiramente pessoas transformadas pelo poder de Deus. Amém? A primeira parte do texto, nós vemos que o Senhor Jesus chama a atenção dos fariseus que ali estavam, de que houve um sacrifício, ou seja, Pilatos havia mandado matar alguns, que esses estavam sacrificando. Pilatos mandou matá-los, e o sangue deles, quando for morto, misturou com o sangue do sacrifício que eles estavam realizando. E aí algumas pessoas começaram a julgar: olha, isso só veio sobre eles porque eles eram pecadores. Deus permitiu tal acontecido a esses porque estavam em pecado. E Jesus também faz menção de um outro grupo, mais ou menos os 18, que estavam edificando uma torre, e essa torre desabou sobre eles. E aí o povo viu aquilo e falou assim: olha, se isso aconteceu, é porque estavam em pecado, e Deus jogou essa torre sobre eles. Então isso ficou recorrente ali, e com isso criou-se então misticismo. E às vezes nós também pensamos assim, né? Às vezes acontece alguma coisa com a gente fala assim: o que eu fiz de errado para que isso viesse a acontecer?
Será que eu estou em pecado porque eu bati o carro, porque aconteceu tal fato, porque tem essa enfermidade? Sabe, nós estamos criando esse tipo de coisa. E Jesus chama a atenção, em especial aqui, dos fariseus, dos religiosos, que tinham toda uma roupa, uma indumentária, que era reconhecido. Todos, quando viam o fariseu, sabiam que era o fariseu, principalmente por causa das suas roupas. Hoje, quando nós vemos algumas reportagens sobre Israel, ali no Muro das Lamentações, nós vemos alguns judeus piedosos, ortodoxos, com toda uma vestimenta preta, um chapéuzinho preto, um cabelinho enroladinho do lado, Então, só que olhar, você sabe que ele já era um judeu ortodoxo. E os fariseus, eles não eram diferentes disso, Só de olhar já sabiam que eram fariseus. E eles se orgulhavam da religião, eles se orgulhavam da prática religiosa que eles viviam e se consideravam mais santos do que todos os outros habitantes de Israel, E se consideravam mais santos do que os habitantes de Israel. Imagina que eles pensavam nos gentios, Eles pensavam que os gentios eram como os porcos imundos. E eles viviam, ou seja, nessa capa, mostrando, ou seja, toda uma aparência de uma santidade. E Jesus quer demonstrar para eles que não, que eles precisavam de um verdadeiro arrependimento, que aquela indumentária, aquela vestimenta não os garantia de salvação, e que eles não eram mais justos, muito menos mais santos do que aqueles que morreram. Eram todos pecadores de igual modo. Mas assim eles viviam, Jesus chamando a atenção, não só dos fariseus, mas todo Israel assim pensava. E olha que Israel foi um povo escolhido por Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, mas se orgulhavam daquilo que ficavam vivendo nessa hipocrisia, uma hipocrisia religiosa, em costumes, observação de lei, observação de festas, viviam só dentro desses rituais, esquecendo tudo que era mais importante que uma vida verdadeiramente de temor e de piedade. Então ficavam apontando o erro do outro, ficavam mais acusando e apontando o erro das outras pessoas. E esses fariseus não só ficavam o tempo todo tentando apontar defeitos em Jesus, como arrumaram algumas estratégias para pegar Jesus em contradição com aquilo que ele estava vivendo. Ou seja, o hipócrita é assim, Ele mostra-se de santo e quer mostrar o erro do outro, a falha do outro. E Israel também viveu muito tempo dentro disso, quando Jesus começa a descrever então a parábola dessa figueira que foi plantada dentro de uma vinha. Então, ou seja, dentro dessa vinha se planta uva, Algumas versões talvez está em parreira, vinha. E ali dentro, num cantinho, colocou-se uma figueira. E em tempos, o Senhor vinha visitar o dono daquela vinha, depois de 3 anos, de procurar frutos nela, e não encontrou frutos. E deu a ordem, então, para que ela fosse cortada. Onde veio, então, a intervenção daquele que cuidava da horta. Não, vamos adubar, vamos cuidar dela, vamos dar a ela mais tempo, quem sabe mais um ano, para que ela possa então dar os seus frutos. Por que Jesus conta essa parábola? Destacando justamente esse período onde Israel já deveria estar dando os seus frutos e ela não deu frutos. Só já deveria ter dado os frutos que o Senhor havia concedido a ela, ou seja, a oportunidade, no lugar que essa figueira estava, é um lugar propício, oportuno, com cuidados, proteção, adubo,
e aquela figueira não deu frutos. Israel, quando ele volta do cativeiro, ele reconstrói as suas muralhas, reconstrói o templo, volta a ser uma nação, está cercado, ou seja, tudo está cooperando para que Israel pudesse dar os seus frutos dignos de quê? Frutos dignos de arrependimento. Mas Israel ficou ali na vaidade, Israel ficou somente de aparência. Em um momento, Jesus está indo para Jerusalém e ele então vai procurar fruto na figueira e está cheio de folha bonitinha e não encontra. E Jesus a amaldiçoa. E todos ficam perplexos com aquilo. Mas era justamente, ou seja, o que estava acontecendo com a nação de Israel. Por volta de 3 séculos, já era para ter arrependido, já era para ter voltado para a presença do Senhor, mostrado o Deus verdadeiro, se preparado para encontrar com o Senhor, que viria ao encontro deles, e eles não se prepararam, não se ataviaram verdadeiramente, ou seja, de boas obras, de bons frutos, mas só de aparência, a religião, a religiosidade ali, uma religião totalmente hipócrita. E Jesus chama então a atenção desses fariseus que eram os líderes da religião e assim líderes também da nação. E eles deveriam ser o exemplo para todos, mas eles estavam pecando, vivendo somente de aparência. E Jesus exige de nós fruto, não aparência. Então, Deus exige fruto, não folhas. Deus quer ver que você venha ter realmente frutos que venham destacar, que venham mostrar que você é uma nova criatura, que você realmente mudou de vida, que você realmente entendeu a palavra do Senhor, que você realmente não está mais vivendo como esse mundo vive. Quando João Batista ele se apresenta, então ele começa a pregar uma mensagem que ele fala muito certeira, muito enfática. Ele diz que o machado ele foi posto à raiz de toda a árvore, e toda árvore que não der fruto, essa será cortada. Então olha só, quando João Batista vem, João Batista ele já coloca o machado no pé da raiz, lá na raiz do pé de toda a árvore, chamando o povo ao verdadeiro arrependimento. E ele deixa claro: se vocês não produzirem frutos dignos de arrependimento, ou seja, que revelam que vocês verdadeiramente se arrependeram, vocês não serão salvos. E aí o povo ficou preocupado com aquilo. Vieram os soldados e começaram a perguntar: Senhor, o que nós devemos fazer? Aí Jesus falou: João Batista fala: quando vocês prenderem alguém, não espanca ele não, e não cobre suborno dele. Então está vendo? Ou seja, mostrando que realmente ele entendeu a mensagem. Os soldados poderiam e até deveriam continuar nos seus ofícios de soldado, de prender o bandido, de prender o corrupto, mas não prender o bandido ou corrupto, ou que seja às vezes um trabalhador, espancá-lo até a morte, e roubar e saqueá-lo para encobrir às vezes o erro dele. Então João Batista fala: produzir frutos dignos de arrependimento. Que frutos são esses? São aqueles frutos que estão demonstrando que você mudou de vida. Quem roubar, não roube mais. Quem matar ou já matou, ou tem a prática de matar, não mate mais. Se mentia, não minta mais. Se vivia na prostituição, na orgia, nas noitadas, na bebedice, não viva assim mas mude de vida. O grande problema da atualidade hoje é que as pessoas, elas vêm para a igreja, dizem que aceitaram a Jesus, mas elas não querem deixar as suas práticas pecaminosas. Elas não querem arrependimento, elas querem o louvor, elas querem a mensagem, eles querem o retiro,
pode proporcionar, querem exercer cargos, liderança, mas eles não querem abandonar a vida de pecado. Não querem continuar praticando as mesmas coisas. E com isso, vocês são frutos de quê? De morte. Frutos de morte. E estão revelando que eles não mudaram de vida. E Jesus fala: pelos seus frutos vocês conhecereis. Ou seja, você vai conhecer se a árvore ela é boa ou se ela é ruim. E eu acredito que todo mundo aqui, assim, do nosso lado aqui tem um pé de manga. Todo mundo aqui que olhar para o pé de manga, você pode perguntar a qualquer um: que é esse aqui? É o pé de manga. O que se espera do pé de manga? Que ele dê manga. E se ele der abóbora? E se ele der um outro fruto? Ou se ele der uma manga toda bichada, toda estragada? Só de você olhar para a árvore, você já sabe identificar qual é o fruto. E o que você espera dessa árvore, que ela dê um fruto, do que ela está demonstrando ali, que é manga. Mas Israel deveria demonstrar o fruto digno de arrependimento, e Israel não estava demonstrando aquilo, o fruto que o Senhor esperava de Israel não deu. Israel não estava produzindo esses frutos. O Senhor exige de nós fruto, não folha, não aparência, porque o fruto é que destaca realmente que nós estamos no caminho certo. Ele que mostra que realmente nós mudamos de vida, que nós realmente convertemos, que nós realmente entendemos a mensagem da cruz. Mas vive-se muito de folhas, purpurina, de brilho, de shows, e esquece do que é fundamental, que é o fruto que está destacando, revelando essa transformação. O Senhor exige fruto, ou seja, Ele exige vida de nós, e não palavras. O Senhor Jesus disse: olha, aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Então o Senhor exige que nós venhamos viver verdadeiramente a palavra dele, ter vida, que nós entendemos a mensagem dele e que nós estamos vivendo essa mensagem. Não só dizer: eu sou cristão. Então o Senhor exige de nós vida, não palavras. Porque lá no último dia, muitas pessoas vão dizer: Senhor, eu preguei no teu nome. Senhor, eu curei no teu nome. Palavras. Senhor, eu evangelizei no teu nome. E Jesus dirá abertamente, não é oculto, abertamente: afastai de mim, apartai de mim, eu não vos conheço. Por quê? Porque viveram só de palavra, só de falar, mas não de vida, de prática mesmo. Todos os dias ali na presença do Senhor, todos os dias, sabe, buscando agradar ao Senhor, não agradar a si mesmo. Israel ficou mais preocupado em agradar a ela. Os líderes religiosos ficaram mais preocupados com os privilégios que a religião estava concedendo a eles, do que realmente, sabe, combater contra o pecado. Eles até transformaram uma casa de Deus em covil de ladrões. Foi o que o Senhor Jesus disse: olha, vocês fizeram da minha casa um covil de ladrões. E Jesus fica irado, e Jesus então espalha as bancas dos campistas e bota todo mundo para correr. Fica irado com aquela situação, porque ele esperava que aquela nação
eles tivessem ali na prática, principalmente dentro da igreja, a prática da oração. E ele diz: a minha casa se fará oração para todas as nações. Então Israel deveria ser um modelo para as outras nações, um modelo de boas obras, um modelo de testemunho. E é isso que o Senhor exige de cada um de nós: testemunho, não palavras vãs, mas um testemunho fiel com aquilo que nós dizemos. Se nós falamos que somos cristãos, vivamos como cristãos, praticando a palavra do Senhor e vivendo a palavra do Senhor. Mas às vezes nos fantasiamos e declaramos melhor que os outros. Se aconteceu algo na vida do irmão A, do fulano ali, do Beltrano, nós falamos assim: porque ele está em pecado. Todos devem arrepender de igual modo. Então Deus exige vida e não palavras. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Isso é muito sério. Isso é preocupante. Nós devemos analisar as nossas vidas. O texto deixa claro que o Senhor foi procurar fruto naquela figueira e não encontrou. O Senhor foi vasculhar, o Senhor foi examinar, leva a mão, coloca o gado de um lado, coloca o gado do outro, puxa a folha para cá, puxa a folha para lá, não encontrou nem fruto sequer. Que nessa noite nós possamos examinar os nossos corações, que possamos fazer a oração que Davi fez: Senhor, sonda-me e prova-me e vê se há em mim algum caminho mau. Então que nessa noite você não olhe para o seu irmão, mas que você venha fazer uma análise da sua vida. Não é o seu irmão: porque fulano está assim, porque o pecado dele não é arrependimento de igual modo, tanto para aqueles quanto para mim. Então eu tenho que fazer, esse exame da minha vida. E no momento da ceia, às vezes nós fazemos isso uma vez por mês, mas é algo que tem que ser feito diariamente, onde nós falamos: examine-se o homem a si mesmo, e assim então coma do pão e beba do cálice. Mas nós não vamos fazer isso uma vez por mês, nós devemos fazer isso todos os dias. Examinar a nossa vida, examinar o nosso coração, como que ele está, como que a minha vida está. A demora no juízo não significa indiferença, mas longanimidade. Às vezes nós vemos algumas situações que, às vezes nós ficamos até um pouco indignados, né? Nossa, como está assim? Mas por que Deus não quebra as pernas desse camarada? Por que Deus não bate? Por que Deus não mata? Não é a verdade. Algumas coisas que a gente vê e ouve por aí fora, principalmente na imprensa, que a gente fica, e não sabe. Mas isso é a longanimidade de Deus, para ver se essas pessoas encontram um momento oportuno de arrependimento, de mudança de vida. Você já pensou se todas as vezes que nós pecamos e Deus descesse fogo do céu, não estaria ninguém aqui? Não é verdade? Se todas as vezes que nós pecarmos e Deus desce um raio na nossa cabeça, já tinha matado todo mundo. Ninguém estaria aqui. Mas Deus, ele é longânimo. Israel ficou por 3 séculos ali no lugar propício, oportuno. E vem João Batista, vem Jesus, que já era para trazer juízo. E então aqui o autor fala assim: e ele, o viticultor, intercedeu. Não, vamos aguardar mais um tempo. Isso é a obra da graça, é a graça intercedendo por nós, é Jesus intercedendo, é o Espírito Santo intercedendo, para a nação de Israel.
para eles se converterem, mas o que é que eles fizeram? Começaram a matar os apóstolos, começaram a perseguir a igreja. Deus, sendo longânimo, já era para descer juízo sobre eles, mas Deus, sendo longânimo, sendo paciente com eles, que nós venhamos enxergar também essa longanimidade de Deus sobre as nossas vidas, mas que nós também não devemos abusar dela, para que ela venha ser motivo para que venhamos ficar em uma vida de pecado. Não, nós devemos olhar para a longanimidade de Deus como um momento oportuno para arrependimento, para mudança de vida, não para vivermos na prática do pecado, continuar pecando achando que Deus está ali passando pano sobre o nosso pecado. Não, Deus é justiça, e nós não podemos de forma alguma viver na prática de pecado achando que Deus não vai considerar isso. Ele vai considerar, e Ele considera. Ele é longânimo, Ele é amor, mas Ele é justiça. Então há um momento, nessa longanimidade, é um momento oportuno para a correção da rota. Você está na presença do Senhor e os seus pés começaram a extraviar, arrependa logo. Você está buscando o Senhor, continue a buscar. Você está vivendo na prática do pecado, é o momento de arrependimento. Às vezes, até o Vanderlei de vez em quando fala, quando ele faz Uber, né? As pessoas falam: eu estou desviado, mas Deus entende, né? No momento certo, Deus, Ele vai me trazer de volta. No momento certo, não, Deus já está dando um momento, Deus já está sendo longânimo, Deus já está sendo paciente. Então é a pessoa que tem que mudar de vida. A pessoa tem que se arrepender e fazer esse caminho de volta para o Senhor. Arrependimento verdadeiro e sincero, do contrário, vai ficar abusando e brincando com a longanimidade de Deus e ela tem um fim. Se não tiver fim, ninguém ia para o inferno. Quantas vezes Deus foi longânimo com Israel? Quantas vezes Deus é longânimo com a igreja? Quantas e quantas vezes Deus tem longânimo com cada um de nós? Deus espera mudança de vida. Então, não demore, não brinque com o juízo de Deus, não brinque com a longanimidade, porque o juízo de Deus está às portas e exige de nós arrependimento. Por isso que João fala: arrependei-vos, porque o machado está colocado à raiz de toda a árvore. Se não tiver uma mudança, se não houver ali a prática de boas obras e esses frutos venham a aparecer, o juízo de Deus vai chegar e vai fazer a poda, vai fazer o corte. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, o verso de número 4, diz: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céu, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, e pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, reservados para o fogo, estão reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarde do Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário,
Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão em brasas. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, tem um grupo que Pedro está falando, tem muitas pessoas que estão dizendo aí, Jesus falou que ia voltar e não voltou nada. Cadê a promessa da sua volta? Porque o céu está aí, a terra está aí, ele não vai vir aqui nada. Isso era um falso ensinamento que estava correndo ali. Mas aí o próprio Pedro já fala que um dia para o Senhor como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, não abrir e fechar de olhos, ele pode vir. Ele não veio indo porque ele é longânimo, ele não quer que ninguém se perca, mas ele quer que as pessoas arrependam, ele quer que as pessoas aproveitem, sabe, esse momento oportuno, se arrependam e voltem-se para o Senhor. Mas o Senhor, ele virá, num abrir e fechar de olhos, e aí não haverá mais oportunidades. Preste atenção nisso. Imagine só, se o Senhor Jesus voltasse agora, pum! Assustou, né? Se ele tivesse voltado agora, brigamos com a longanimidade do Senhor? Estamos brincando com essa paciência? Ele virá. Quando ele vier, não haverá mais oportunidades. Nós estamos um tempo atrás, no ano passado, sobre escatologia, e entendemos, muito discutido, a igreja passando pela grande tribulação. Se a igreja passa pela grande tribulação, anticristo, a besta, o número da besta, a natureza colapsando, a economia colapsando, perseguição à igreja, e as pessoas ainda brincando com a longanimidade de Deus. Para imaginar, aí está cego mesmo. Então isso é revelador, revela que essa pessoa, ele não nasceu, ele não encontrou verdadeiramente com o Senhor, porque o mundo ruim à sua volta, o mundo colapsando, sabe, o anticristo imperando, matando, perseguindo a igreja, e a pessoa, Jesus não vai voltar não. Aí Jesus volta. Mas pastor, nós ainda não estamos na grande tribulação. Tudo bem, mas Jesus pode voltar hoje. Para alguns, se ele voltar, se ele nos chamar, se a nossa pedrinha for balançada lá no céu e cair na mão dele, e ele fala, fulano de tal, como que nós estamos? Vivendo só de aparências? Cedo ou tarde, a lâmina do machado cairá sobre a raiz da vida inútil e que faltou o enxerto da nova vida em Cristo. Então, cedo ou tarde, o machado vai cair. O machado do Senhor virá. O Senhor fará esse corte. O Senhor, então, ele vai julgar. O texto nos diz que o autor, ou viticultor, ele intercedeu e disse: vamos deixar mais este ano, vamos afofar a terra, e vamos colocar adubo, esterco, para que assim ela possa frutificar. Eu quero chamar a atenção da igreja, não da igreja local também, mas da igreja de forma geral, para pensar no seguinte: nós estamos vivendo esse momento em que a terra ela já foi afofada à nossa volta, em que o adubo já foi colocado. Nós somos, preste bem atenção,
assim, depois de 3 anos, ainda é dado mais um ano. Ou seja, vai escavar e volta, introduzir ali a fertilizante, para que ela possa dar então os frutos. É a nossa geração. Hoje nós temos Bíblias de várias categorias. Eu tenho certeza que tem pessoas que, se tiver pouco, tem pelo menos uma Bíblia dentro da sua casa, mas a maioria tem 2, 3, 4 Bíblias dentro de casa. É Bíblia da criança, Bíblia da mulher, Bíblia de estudo, Bíblia pentecostal, Bíblia Chat, Bíblia Take, Bíblia de Jerusalém, versão paulina, versão isso, versão aqui, versão aquilo outro. Hoje nós somos a geração em que a terra foi afofada. Até poltrona já nós temos melhor. Hoje nós temos grandes pregadores. Hoje nós temos acesso à internet. Ouvimos mensagens, ouvimos canções, ouvimos louvores, sabe? Seminários, palestras, encontros, retiros, vigílias. Ou seja, igreja aqui na Rua Malva, aqui atrás tem uma outra igreja. Você dobra a próxima rua, tem uma igreja. Você sai na próxima rua, tem uma igreja do lado de cá, tem uma igreja em frente. Mais na frente tem uma outra igreja. Você entra dentro da Maria Inferno, tem umas 50 igrejas dentro daquele negócio ali. Se você vai para o final do Jardim, ainda tem mais umas 100 igrejas. Nós somos uma geração privilegiada. Sabe? Palavra, igreja preta, igreja grande, igreja pequena, igreja com um pastor, igreja com 2 pastores, igreja com 20, 30 pastores, igrejas com equipes de louvor maravilhosas. Nós somos uma geração que já recebemos. Há 50, talvez 100 anos atrás, era difícil alguém ter uma Bíblia na mão. A minha mãe hoje, ela tem 74 anos, e ela conta que ela ia para a igreja católica. Ela fala assim: olha, eu tenho uma memória de que nós íamos para a igreja, e a gente colocava um véuzinho branco na cabeça, e o padre virava para a frente assim da parede, e lia a Bíblia, ou seja, a homilia era toda em latim. Nós não entendíamos nada. Hoje nós temos a pregação bem clara. Nós não estamos falando em latim. A única frase que eu sei em latim é Fiat Lux. Essa é a única frase em latim que eu sei. Fiat Lux. Haja luz. Única frase em latim. Não estamos pregando aqui em grego, hebraico, aramaico. Estamos pregando a língua do nosso coração. Nós temos Bíblia, nós temos livros de estudos, livros teológicos. Você pode sentar lá na sua cama e você pregar ali e fazer uma seleção de quem que você quer ouvir pregar. Eu quero ouvir Hernando Dias Lopes. Eu quero ouvir aqui o pastor Jeremias lá do Oitava. Eu quero ouvir aqui fulano. Você tem como escolher, você tem um cardápio, um menu na sua mão. Ou seja, nós somos privilegiados, mas aqui muito é dado, muito é cobrado. Aqui muito é dado, muito é cobrado. Não vamos desprezar a longanimidade de Deus. Vamos fazer disso um momento oportuno para nos voltarmos para Ele de todo o coração, com toda a vida. E o Senhor espera de cada um isso, não ficar apontando o erro do outro, ou tentando achar o porquê que o outro morreu. Tentar entender por que tal desgraça veio sobre a vida do outro e atribuir por que só veio porque Deus jogou uma praga nele. Não. Se aconteceu com ele, nós devemos arrepender como eles deveriam arrepender, nós também, de igual modo. Se não houver um verdadeiro arrependimento, não há salvação. As vantagens de que dispunham essa figueira estava plantada, ou seja, na sua vinha, no melhor lugar. Nós desfrutamos de vantagens maravilhosas por ser a igreja do século XXI.
Nós temos cultos, terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, tem GC na segunda, tem GC na quarta, sem contar outras igrejas que tem culto de manhã, culto à tarde, culto a semana toda. Então nós temos vantagens à disposição, mas isso vai ser cobrado de nós. A expectativa do proprietário em relação a essa vinha é que ela tivesse fruto. Se Deus te visitar hoje, se Deus nos visitar hoje, Ele vai encontrar o fruto que Ele está buscando. Fechando, Deus espera que frutifiquemos para a sua glória, em vez de ficarmos perguntando: por que os outros morreram? Deveríamos ou devemos perguntar: existe algum benefício para Deus do fato de eu estar vivo? Existe algum benefício para Deus no fato de eu estar vivo? Por que você não está vivo? Por que eu ainda estou vivo? Será que nós não estamos ocupando lugares inutilmente? Há um tempo atrás, conversando com um irmão aqui dentro dessa igreja, e ele não é da nossa igreja, um amigo, e a gente conversando sobre algumas pessoas, e falou: meu irmão está numa situação assim, assado, e aí ele xinga Deus, ele amaldiçoa Deus, ele todo atrapalhado, o fato de ele estar daquele jeito, é Deus, e ele xinga Deus. E aí esse irmão falou: seu fulano, já que você está assim tão rebelado contra Deus, rapaz, por que você não pula uma ponte aí, morre igual outra vez, você já sabe que você vai para o inferno, por que você já não antecipa logo isso? Então põe na vida aqui inutilmente. Isso dentro da visão dele, mas dentro da visão de Deus, Deus não está sendo humano com essa pessoa. Ele estaria com o momento oportuno de se arrepender. Se não arrepender, tanto ele está amaldiçoando, quanto nós, se não arrepender de igual forma, não veremos a Deus. Convido você a fechar os seus olhos. Nesse momento você vai fazer uma reflexão com respeito à sua vida. Você vai olhar e vai imaginar Jesus vindo agora na sua vida, o Espírito Santo agora vindo na sua vida procurando fruto. O Senhor Jesus, Ele está passando. O Senhor Jesus, Ele está visitando corações aqui hoje. O Senhor Jesus está hoje mexendo na folha, nos galhos do seu coração, na sua vida, e procurando fruto. E procurando fruto que venha demonstrar que você é nova criatura, que você nasceu de novo. O Senhor está procurando fruto para que Ele possa se saborear, para que Ele possa se alegrar. Que você, que eu, que a Igreja Batista Shalom, não venhamos viver a longanimidade que Deus tem sobre as nossas vidas inutilmente, mas que venhamos abrir o coração verdadeiramente para o Senhor. Ó Deus, nessa noite nós pedimos ao Senhor, sombra, nos ajude a examinar para o nosso coração, o nosso espírito, Pai. Ó Deus, é identificar os frutos dignos de arrependimento que testificam, ó Deus, que atestam, que validam, ó Deus, a nossa estadia ainda nesse mundo, Pai.
Senhor, se o Senhor não encontrar nada, nos perdoe, Pai. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Espírito de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor, Espírito Santo, venha lançar em nosso espírito, em nosso coração, no âmago do nosso ser, a luz necessária, Pai. Oh Deus, para identificar esse fruto e trazê-lo à existência, Pai. Nos ajude, oh Deus, e nos perdoe por viver uma vida fútil, uma vida sem compromisso com o Senhor, uma vida sem entrega. Nos perdoe, ó Deus, por desfrutar de tantos privilégios. Nos perdoe, ó Deus, de desfrutar dos cultos, ó Deus, dos dispositivos que estão acessíveis a nós para ouvir uma mensagem, um estudo, e nós não fazemos uso deles da forma correta. Nos perdoe, Deus, de não usar dos dispositivos da graça, Pai, para uma vida de crescimento, como a oração, a leitura da Tua palavra, e nós não fazemos uso desses dispositivos, desses meios de graça, Pai. Nos perdoe, Deus. Nos perdoe, Pai. Ó Deus, e leva-nos, ó Deus, a esse arrependimento verdadeiro. O Senhor já começou essa obra, ó Deus, quebra com as cadeias, quebra com as amarras e as algemas, quebra essa dureza de coração, ó Pai, com toda a altivez, com toda a arrogância dos nossos corações, com todo orgulho, Pai. Nos perdoe esses pecados, ó Deus, em nome de Jesus. Nós dependemos do Senhor, que o fruto venha aparecer para a glória do nome do Senhor, e que o Teu nome venha ser glorificado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Que Deus nos dê graça para que esses frutos venham ser verdadeiros, perceptíveis na nossa vida, fruto dignos de arrependimento, que mostrem verdadeiramente o seu novo Criador. Amém? Aleluia. Vamos aos avisos da semana.